Considerando, Armando, que na sua primeira fala você falou aí sobre delação premiada, inclusive uma possível delação, considerando que Mauro Cid tinha um advogado que era especialista em colaboração premiada, agora tem um advogado que não é simpático à colaboração premiada, mesmo assim, essa determinação pode pressionar Mauro Cid a fazer um acordo de delação? Me parece que não é o segundo, parece que ele já está no terceiro profissional, parece que já é o terceiro advogado que o assiste. Certamente, vamos deixar isso bem claro, por que as pessoas fazem delação, né? Porque o cerco fecha. O cerco fecha, a prova começa a aparecer de todos os lados, e a pessoa observa que não tem mais para onde correr, né? Como eu disse, em que pese ele está no quartel, preso dentro de um quartel, está ali impossibilitado de ir à rua, de ver seus amigos, ter contato com seus familiares a miúde. Isso é muito ruim, até porque era um oficial de patente, uma pessoa respeitada, etc. E isso deve causar um problema seríssimo no íntimo, no âmago dele. Agora, esse atual advogado, Dr. César Roberto Bittencourt, brilhante advogado, diga-se de passagem, ele é avesso a esse tipo de procedimento, de expediente. Mas, se for a única saída, possivelmente ele vai trabalhar dessa forma. Como eu disse, ele é avesso a isso. Todos nós sabemos, ele mesmo já falou várias vezes. Mas se a prova for contundente e for até um pedido do próprio acusado, falar, não aguento mais, não quero mais ficar no cárcere, quero ver minha família, e vou falar. Pode ser. Eu só acho estranho porque os militares, eles têm ali um código de conduta, etc., de não falar, de não entregar, etc. Mas, nesse momento, me parece que a liberdade dele e o futuro da carreira dele também, isso esbarra no senhor seu pai também, que tem uma patente muito mais elevada. Então, agora sim, respondendo, me parece que não resta outra opção a não ser esse tipo de procedimento junto ao magistrado, a delação, para que ele entregue alguma coisa que a justiça não sabe. Vamos aguardar os próximos momentos, mas pode ser uma estratégia também, tentando ganhar tempo, para ver em que ponto também o ex-presidente Jair Bolsonaro chega com alguma ajuda, com alguma fala. Talvez seja esse o procedimento também. Vamos aguardar. Reforçando aqui a informação, o Mauro Cid sim está no terceiro advogado, o segundo era aqui especialista em colaboração premiada e agora esse terceiro, que é o César Bittencourt, ele não é simpático à colaboração premiada. Dito isso, Zé Eduardo Cardoso, essa determinação pode pressionar Mauro Cid a fazer um acordo de delação? E tudo que se pode fazer nesse momento, como fez o doutor Armando, é nós ficarmos cogitando, indagando, refletindo, especulando sobre o que está acontecendo efetivamente. A impressão que eu tenho é que, primeiro, ele não se dirige para uma delação premiada. Se assim o fizesse, talvez tivesse conservado o Dr. Fenelon, que era o seu advogado, que é um advogado habitual, originalmente, é um advogado habitual nesse tipo de situação. E acabou pegando o professor César Bittencourt, que é um excelente advogado, um jurista, mas que nunca defendeu e acredito que talvez não participe de delações premiadas como advogado. Então, isso me localiza a um certo campo em que o que eu acho que vai acontecer, e estou especulando, quer dizer o seguinte, estou no âmbito da imaginação, do possível, né? É basicamente o seguinte: um bom advogado nunca faz ou produz versões contra os fatos. Ele procura construir teses dentro dos fatos e da lógica. Então, por exemplo, não dá para dizer que o senhor Cid não vendeu as joias, que ele não participou. É impossível, as provas são absolutamente claras. Segundo, se ele disser que Jair Bolsonaro não lhe deu ordem, ele será o quê? Um ladrão de presentes? Ele será ele o responsável, inclusive uma situação muito difícil de ser sustentada, porque ele é um ajudante de ordens, transportou produtos no próprio avião do ex-presidente da República. Então, me parece claro que a tese, a estratégia de defesa do senhor Mauro Cid será, primeiro, falar, recebi ordem de Jair Bolsonaro. Com isto, obviamente, ele, no caso de ser condenado, tenta uma redução da pena. Mas eu acho que se irá além. Eu acho que a tese da defesa será: Mauro Cid não sabia que não podia vender as joias. Recebeu a ordem de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro era o titular
aquele que recebeu o presente pediu para ele vender, ele apenas executou. Ele não sabia se podia ou se não podia, ele apenas estava ajudando o cumprimento de ordens. Essa é uma estratégia que eu acho que é a única que eu consigo vislumbrar diante desta movimentação feita pelo douto professor Bittencourt. Agora, não é simples essa tese, porque fica evidente nos diálogos apresentados por Mauro Cid que ele sabia da ilicitude do seu comportamento. Tanto que ele chega a discutir se o dinheiro que ele tinha seria pago em cash ou em conta, e acha bom evitar movimentações em conta. E aquela outra pessoa, auxiliar de Jair Bolsonaro, com quem ele conversava, diz é preferível em cash. Então não é uma situação confortável do Mauro Cid. Acho que essa estratégia tende a, caso exista condenação, e eu pessoalmente acho que as coisas se caminham nesse ponto, a priori, a menos que a defesa demonstre alguma coisa que não se consegue ver, ele consiga uma redução posterior da pena. Mas, disse o doutor Armando algo importante, os militares em geral, por código de honra e ética, não irão delatar. Eu acho que isso deve ter também, embora isso possa estar presente numa estratégia de um profissional de direito, acaba indo contra a cultura do senhor Mauro Cid, que é um militar de carreira. Muito bem, eu queria fazer uma última rodada de perguntas e até um tanto mais delicada para os dois que são da área de direito, mas fiquem à vontade para responder ou não, até se recusar, enfim, tudo é possível. Nós vimos aqui o advogado César Bittencourt, ele começou muito eloquente nessa defesa, falando, depois deu aquela declaração bombástica na semana passada, a revista Veja, falando que Mauro Cid iria falar e tinha assim um mandante, o mandante era Jair Bolsonaro, depois voltou atrás, agora hoje muito mais comedido, deu uma entrevista aqui para a CNN Brasil e fala que Bolsonaro teria dito resolve aí, mas que o dinheiro teria sim ido para Bolsonaro, mas que ele não podia dar detalhes, que depois ele falaria mais e tal. Enfim, eu lhe pergunto, Armando, me pergunto também Zé Eduardo Cardoso, vou começar pelo Armando. Isso é comum, causa um estranhamento para nós, que não somos do direito. É comum, é uma estratégia utilizada pelo advogado ir à imprensa e tocar, assim, umas mudanças de versões? Eu entendi, a primeira versão do Dr. César Roberto Bittencourt foi preliminar, ou seja, antecedeu a ida ao presídio e a conversa com o seu constituinte. Posteriormente, após a conversa, as informações que foram carreadas e colhidas, ele passou a saber de outros eventos. A conversa entre advogado e cliente no sistema prisional presta-se para isso, para que o profissional, o advogado, fique sabendo do que aconteceu. Ele não tem como retirar o preso do interior da cadeia e levar ao seu gabinete, ao seu escritório. Ele vai até lá. Em que pese hoje, nós temos a possibilidade também dessa reunião ser de forma virtual. Aliás, eu tenho feito algumas. Evita que o profissional desloque-se até o sistema prisional, perdendo tempo com o deslocamento. Mas nesse caso, entendo que pela quantidade de informações, ele disse que ficou ali entre 3 horas e 30, quase 4 horas, ele não foi preciso, 3h30, 4 horas, o volume de informações, até em primeiro lugar, os dois precisam se conhecer, trocar aquelas impressões e depois aquela quantidade de fatos e informações são anotadas pelo profissional que vai traçar uma estratégia. Então, me parece que a primeira fala dele, ele não tinha conversado ainda com o seu constituinte, no segundo momento, ele foi assim mais cauteloso, a palavra seria essa, nas suas palavras e nas suas respostas, até porque qualquer fato que ele verbalizasse ali poderia atrapalhar até em sede de depoimento, caso o delegado presidente do inquérito tivesse acesso, e certamente terá, por conta da audiência da CNN, terá a informação e já vai fazer uma ou outra pergunta. Portanto, ele foi muito cauteloso, muito econômico, dizer assim, em suas palavras, mas isso visualizando, percebendo lá na frente um tipo de pergunta que possa ser direcionada ao seu cliente. Mas observamos, e concordo com você, Luciana, que a intensidade e o timbre da sua fala foi diminuído. Mas tenho certeza, agora sim, por conta de uma estratégia, essa certamente ele está fazendo, como faz muito bem, segurar ali as palavras e segurar os verbos para guardar para o momento oportuno em sede de depoimento.
Hoje o doutor César Bittencourt, o Zé Eduardo, foi inclusive bastante aqui questionado pela Basília Rodrigues, mas o que tinha nessa conversa? Como foi essa conversa? E você deve ter acompanhado aqui, nós exibimos essa parte, esse trecho da entrevista que ele fala, o advogado é como um padre, ali é feita uma confissão, eu não me lembro muito bem, foram 4 horas de conversa, mas já até esqueci muita coisa. Enfim, mudou bastante o tom, né? Eu conheço bem o professor César Bittencourt, além de ser meu amigo pessoal, já atuamos juntos em algumas causas no Supremo Tribunal Federal. É um jurista, um advogado de primeira linha. A impressão que eu tenho é, em primeiro lugar, a linha da intervenção dele é a mesma. Desde o primeiro dia ele disse, o meu cliente é ajudante de ordens e seguiu ordens. Isso está inalterado. Não se sabe exatamente a extensão que ele vai dar a isto. Ou seja, é só no caso do relógio, tem outras joias, não fica claro isso, pelo menos para mim não ficou. Mas esse eixo central está mantido. Na primeira intervenção dele, me pareceu que ele quis, como a gente usa no jargão jurídico, doutor Armando, né, chamar o feito à ordem. Havia uma pressão brutal sobre o Mauro Cid e algumas pessoas querendo se afastar do Mauro Cid sem dizer, como se comigo nada fosse. Ele falou, peraí, agora não. É esta a linha. Ao fazer isso, deu um chamamento do feito à ordem, ou seja, vamos botar a ordem na casa. E ao fazer isso, depois ele começou a modular o seu discurso dentro das pressões das placas tectônicas que, obviamente, a sua fala original fizeram descolar. Ou seja, ele está trabalhando com a opinião pública de uma forma, acho eu, habilidosa, chamando a responsabilidade de pessoas que estavam querendo sair fora da situação e, claro, nada disso tem um significado jurídico. Como diz o professor Armando, o que vale é bola na rede. Quer dizer, a bola na rede, no caso, é o depoimento. É lá que vai se dizer o que deve. Por enquanto, o advogado está apenas chamando o feito à ordem, modulando, preparando o ambiente para eventuais depoimentos. Nós não podemos também afastar a hipótese dele prestar um depoimento na Polícia Federal e não querer falar na CPI, repetindo o que já fez, caso seja novamente convocado. Ou seja, tudo é perfeitamente possível porque, enquanto investigado, ele não é obrigado a prestar nenhuma informação que avalie, joga contra a condição dele. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si próprio. Então, eu acredito que é perfeitamente possível que ele deponha na Polícia Federal, mantenha-se em silêncio na CPI, os deputados e senadores terão a cópia do depoimento e ele dizer o que eu tinha a dizer disse nesse depoimento.